Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos estar dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o livro de Provérbios. Hoje, dando continuidade ao tema que fala a busca pela riqueza. Nós começamos na semana retrasada, falamos a parte 1, agora nós vamos falar a parte 2. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. E você que está aí abrindo a sua Bíblia, quero convidar você a fechar os seus olhos comigo. Vamos orar, pedir a direção de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor agora leve o nosso pensamento cativo ao Senhor e que nós possamos, ó Deus, estarmos prontos, ó Deus, para aprender a palavra do Senhor. Que o Senhor fale profundamente conosco, perdoe os nossos pecados e aquiete o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 11. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que diz assim: Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina a tua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderá as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre no campo dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Amém. Nós temos feito a leitura desse texto e, como eu disse, nós estamos falando sobre a busca pela riqueza. Temos visto o que Provérbios tem a dizer sobre isso. Estamos vivendo num tempo onde a busca da riqueza desenfreada tem feito pessoas passarem por cima de tudo e de todos, a abandonarem famílias, a abandonarem princípios, simplesmente pelo fato de conseguirem trazer riquezas para si e os benefícios que ela traz, sem levar em conta os malefícios que talvez uma riqueza adquirida de forma não correta ou não sábia pode trazer para ele. Nós temos visto que ser rico não é pecado. Deus não condena ninguém por ganhar o seu dinheiro de maneira honesta. Deus não condena ninguém por adquirir várias riquezas, ter vários bens, fazendas, imóveis e comércios. O que Deus condena, o que a Bíblia condena, são as formas ilegítimas e opressoras de ganhar dinheiro. O que a Bíblia condena é a ganância. O que a Bíblia condena é esfolar o pobre e tirar dinheiro de quem não tem para ficar rico. Isso sim a Bíblia condena. Nós veremos que Deus condena e temos visto que Deus condena a injustiça, que Deus condena a opressão ao pobre e que Deus abençoa a generosidade e abençoa o trabalho honesto e a forma honesta de ganhar dinheiro. Para isso, desde a lição passada, capítulo 22, versículo 22, até o texto que nós lemos hoje, que vai até o versículo 11 do capítulo 23, nós vemos aqui relacionados 10 ditos ou 10 provérbios sobre a riqueza. Alguns ensinamentos que nos ensinam algumas lições que nos levam a viver de maneira honesta e ganhar dinheiro ou administrar o dinheiro de maneira que agrada ao Senhor. A primeira coisa que nós vimos, nós falamos na semana retrasada dos 5 primeiros e agora nós vamos falar de mais 5. Então, a título de recapitulação, a primeira coisa que nós vemos é que Deus condena a exploração e o desprezo do pobre. De fato, às vezes o pobre não tem quem lutar por ele, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor luta por ele. Nós somos exaltados a não oprimir o pobre. Nós somos exaltados a defender a causa dele, sabendo que Deus tem cuidado daqueles que clamam a ele. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a Bíblia nos fala para evitar companhias inconvenientes. Ou seja, não vos associeis àquele que é iracundo, àquele que é colérico, àquele que está pronto a fazer as coisas por impulso e trazer problemas para ele.
E nós vimos já em lições passadas, Provérbios 1, a partir do versículo 8, por exemplo, o pai aconselhando o filho a não andar com amizades que o chamam para ganhar dinheiro de forma ilícita. Naquele exemplo de Provérbios 1,8, cometer um crime hediondo e de fato arrancar dinheiro de forma desonesta. E o pai pede para que o filho não faça isso, para que ele seja sábio, usando aquela expressão: filho meu, atenta a minhas palavras. A terceira coisa que nós vimos é que a Bíblia nos exorta a não nos tornarmos fiadores de dívidas, ou seja, a não se colocar como aquele que vai pagar a dívida do outro caso ele não pague. E o texto lá nos exorta, inclusive, que aquele que faz isso, ele corre o risco de ficar até sem sua própria cama, ou seja, sem aquilo que é o único lugar que ele pode encostar para descansar. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que sucede. Talvez hoje nós tenhamos condições de saldar aquela dívida daquela pessoa que nos pede para ser fiador. Mas no tempo em que ele não puder pagar a dívida, certamente o credor virá atrás de nós e talvez nós não tenhamos dinheiro. E nós falamos aqui talvez a possibilidade de fazer um seguro, muito mais certa do que simplesmente se tornar como fiador. A quarta coisa que o livro de Provérbios nos fala aqui é a respeito dos limites. Não remover os limites. Ou seja, ele volta à questão de propriedade dos marcos antigos. E como nós falamos, nós vamos repetir daqui a pouco, naquela época não havia cercas como tem hoje, mas as propriedades eram medidas por pedras. Aquelas propriedades, quando Josué entrou com o povo na terra prometida, e cada um então pôde ir conquistar a sua terra, e à medida que cada tribo conquistava a sua terra, ele colocava as demarcações por pedras. E esse era um crime bem sorrateiro, porque as pedras iam sendo movidas aos poucos, até que se invadia o direito da propriedade do outro. Por último, nós vemos em quinto lugar a Bíblia então nos exortando a fazer um trabalho bem feito, a fazer tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos de maneira certa, de maneira conforme o combinado, de forma que agrade ao Senhor, e mais do que isso, de que as outras pessoas que olham o serviço também estejam inclinadas a contratar o serviço e assim adquirir riqueza de maneira honesta. Hoje nós vamos começar a partir do sexto princípio. O primeiro princípio nos fala de equilíbrio e autocontrole. Versículo 1 até o versículo 3. Vou ler novamente. O versículo diz assim: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são convites e enganadores. A questão desse provérbio aqui, ele não está tratando a glutonaria, por exemplo, como é o caso do versículo 23, do capítulo 23, versículo 20 e versículo 21. Mas ele está tratando aqui o autodomínio ou autocontrole. O convite do governador para aquele jovem apresentava uma oportunidade em comum, que poderia ser uma oportunidade de sucesso ou de fracasso, pois o anfitrião poderia influenciar a sua carreira de forma positiva ou de forma negativa. O governador em questão aqui poderia até não estar testando o jovem, poderia que ele estivesse chamando apenas para de fato comer ou fazer uma refeição em sua casa, mas com certeza ele estaria observando o procedimento daquele jovem, principalmente com relação à sua gulodice, principalmente com relação à forma com que ele comia, com que ele se portava ali, e aquilo lá com certeza traria prejuízos para a sua carreira se ele não se comportasse bem na presença do governador. O jantar diante do governador é um momento para mostrar um comportamento equilibrado e de autocontrole. O texto, na verdade, não nos fala qual é o motivo do convite. Não nos fala por que o governador chamou, se tinha algum cargo de confiança para ele, se estava querendo colocar alguma coisa na mão dele. Não, mas o texto simplesmente fala: atenta bem para aquele que está diante de ti. Ele estabelece uma conexão com essa ocasião, mostrando que aquele convite não era simplesmente uma oportunidade de boca livre, mas era uma oportunidade para ele mostrar um bom testemunho. Pois aquelas iguarias, aquelas coisas gostosas, aquelas coisas que talvez ele não comia na casa dela, serviria para testar a índole do indivíduo.
e não simplesmente para alimentá-lo. Se ele se portasse de maneira inconveniente, com certeza atrapalharia a sua vida. A expressão aqui, se és homem glutão, apesar de estar se referindo aqui à comida, porque é uma questão que foi chamada para um banquete, ele pode muito bem ser interpretada fazendo referência a todos os apetites desenfreados que o ser humano pode ter. Coisas não só como alimento, mas como apetite financeiro, apetite sexual, apetite pelo poder, coisas que de fato podem fazer com que eles se comportem de maneira inconveniente na presença de autoridades. Quantos testemunhos nós temos visto, principalmente essa semana, de autoridades eclesiásticas que foram inclusive presas porque estavam adquirindo riqueza e poder de maneira ilícita e agora tem que provar a sua conduta diante da justiça. E com certeza isso é uma vergonha para o Senhor e uma vergonha para a vida dele. Ele está manchando o nome do Senhor. Por isso que o texto fala que a recomendação é: se és glutão, mete uma faca à tua garganta. E ele está falando aqui de uma solução radical. É lógico que não é literal, é algo radical. É que se a pessoa tem esse apetite, ele vai dar mau testemunho com relação a isso, ele tem que cortar isso na raiz. Tem que ser de algo radical. Não pode ficar ali flertando com aquilo, não pode ficar andando de lado com aquilo. E isso é muito importante, porque aqueles que se acham sozinhos no universo e se comportam como bem entende de qualquer maneira, em qualquer lugar, inclusive se achando autênticos, ele tem algo a aprender com esse provérbio. Porque nos mostra que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos. Então o texto aqui nos fala de sexto princípio de equilíbrio e de autocontrole. Versículos 4 e versículo 5, que é o sétimo princípio, ele nos fala então do contentamento. E ele aponta o contentamento como uma bênção de Deus. Versículo 4 e versículo 5, acompanhe comigo de novo. Não te fatigues para seres rico, nem apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada? Não te fatigues, lógico, fisicamente aqui labutando ou fisicamente trabalhando, para quê? Para seres rico, que eu falo aqui o versículo 4. E ele mostra aqui que o contentamento é uma bênção de Deus. Quando nós colocamos a riqueza material como objetivo primordial e principal para as nossas vidas, nós então perdemos esse contentamento. Aquilo que eu tenho de fato não me serve. O celular novo que eu já tenho, eu preciso de um melhor, por mais que ele tenha várias funcionalidades que eu não uso. A televisão que eu tenho, que tem uma imagem muito bonita, ela não serve mais, eu preciso de uma maior. Agora uma LED, mas não serve, eu preciso de uma OLED. Uma TV, mas não serve, eu preciso de uma Smart TV. E isso vai só aumentando o meu trabalho e a minha falta de contentamento. E é por isso que a nossa inteligência, segundo o texto aqui, não deve ser colocado na busca de ganância e de riqueza. Isso porque a busca humana de segurança no dinheiro é uma ilusão. O dinheiro não pode, por exemplo, tornar ninguém imune do sofrimento. Quantas e quantas pessoas talvez dariam todos os seus membros para ter um minuto de sossego, um minuto de paz, e de fato ele não tem isso. Ou quem não trocaria todos os seus bens para ter mais alguns anos de vida quando está doente e acaba entrando num leito de enfermidade e vindo à morte. É preciso a gente observar que a riqueza ela é uma grande bênção, mas ela é uma bênção quando ela é adquirida por esforços sábios. Ela é uma bênção quando ela é adquirida com inteligência, com moderação. E ela é uma bênção quando nós entendemos que ela é dada pelo Senhor. Porque quando o homem entende que essa bênção, essa riqueza é adquirida por ele mesmo, pelos seus esforços, isso acaba trazendo uma idolatria para a vida dele. Isso acaba formando e fomentando na vida dele uma vida de ansiedade, porque tudo aquilo que ele tem não é o bastante para ele. A roupa que ele tem não é o bastante. A casa que ele tem que ser cada vez melhor. Ele mostra que a conduta errada, que quando a riqueza ela é adquirida de forma ímpia, ela acaba se tornando uma maldição. E o texto nos fala aqui no versículo 5, na segunda parte do versículo, que ele fala que certamente ela criará asas para si. Gente, quantas pessoas que já ganharam em jogos de azar e perderam isso rapidamente. Algumas chegaram a perder sua vida simplesmente porque gerou a ganância de todo mundo que dava em volta. E a pergunta que nós sempre temos que fazer quando nós vamos adquirir alguma coisa é: afinal de contas, o que você tem, o que eu tenho, vai ficar para quem?
O contentamento é algo que nós temos que lutar nas nossas vidas, para que a gente de fato possa ter a bênção daquilo que o Senhor nos deu. O oitavo princípio, que é muito importante que nós vemos aqui, é o princípio de nós não fazermos esforços desnecessários. Nós vamos entender bem isso aqui, que é o versículo 6 ao versículo 8. Evitar esforços desnecessários. Olha só, versículo 6 ao versículo 8. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Veja que o foco aqui, ele volta novamente para o descontrole à mesa. Ele volta novamente para a mesa. Só que o Provérbios 23:3, o versículo 3 que nós vemos, ele falava de um convite ou de um convidado guloso que acabava sendo desagradável para o seu anfitrião. O jovem chegava, via várias coisas diferentes à mesa e ele então exagerava na forma de se portar e acabava deixando aquele ambiente de maneira desagradável. Agora é diferente. O versículo agora, 6 a 8, nos diz que comer de má vontade com um anfitrião são perca de tempo e de esforço. E acaba sendo uma situação extremamente desagradável. O provérbio, ele adverte o filho a não se promoverem de maneira a importunar, fazendo a si mesmo o convite, ou seja, forçando para que ele então vá na casa ali do anfitrião e se promova de alguma forma. Se por um lado ele falava daquele que foi convidado a não passar vergonha, aqui ele está falando daquele que nem foi convidado, mas se autoconvidou, porque ele quer estar lá, porque ele quer se promover. A gente lembra muito desses momentos agora de eleição, onde as pessoas que talvez nunca apareceram nas nossas vidas, agora elas se autoconvidam para estar no nosso ambiente, se autoconvidam para estar na nossa casa, se autoconvidam para estar no local onde nós estamos em comunhão, por exemplo, a igreja ou outros lugares, para que elas então possam se parecer como se fosse um de nós e querer adquirir, ter o nosso voto. E o provérbio aqui ele fala que isso é perca de tempo. Não pode fazer isso não. O anfitrião invejoso, ele é o oposto do generoso. Se aquele lá atrás ele então chamava, convidava, esse aqui não. O anfitrião invejoso, ele não tem prazer em compartilhar os seus delicados manjares. Ele não quer compartilhar a sua comida. A pergunta até fica, né? Por que uma pessoa dessa forma então convidaria alguém para sua mesa, para sua mesa? E esse é o ponto. É bem provável que o convidado impôs a sua presença. É bem provável que a pessoa entrou sem ser convidado. Me lembro quando eu era mais novo que alguns jovens tinham isso, viu uma festa de aniversário e entrava lá sem conhecer ninguém. Olha que coisa horrível, que coisa vergonhosa. Embora acabe que aquele jovem tenha sido recebido, essa recepção não foi espontânea, não foi generosa. E isso fica evidente no versículo 7. Como ele fala que ele diz assim, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vai, come, bebe, já que você veio, vai lá e faz isso. Externamente, o anfitrião age conforme as suas obrigações. Ninguém vai impedir, principalmente aqui no Brasil, que alguém entre na sua casa e compartilhe com você, talvez uma pessoa que você conhece de longe, mas que não convidou. Mas, na verdade, internamente o hóspede está causando repulso daquilo que está acontecendo. Olha que coisa estranha, pessoa aqui na minha casa. O versículo 8 nos mostra que as comidas deliciosas do anfitrião e os elogios dos filhos do filho foram desperdiçados. Comida foi para fora e as palavras suaves foram perdidas. Olha só, vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas palavras suaves. Então ele fala aqui nitidamente de um esforço desagradável. Não adianta querer adquirir riqueza, não adianta querer adquirir prestígio entrando sem ser convidado. Espere um pouco. O nono princípio, nós vamos usar um termo utilizado por Jesus no Novo Testamento, não dar pérolas aos porcos. Versículo 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O que o texto está dizendo aqui é que falar seriamente com o insensato é inútil.
Não adianta. Falar aos ouvidos significa falar ao coração. Por quê? Porque os ouvidos é a porta que entra para o coração, né? Alguém vem cá e fala e aquilo lá desce ou não para o coração. Aonde então é o centro das emoções, onde se toma uma decisão, onde se deve fazer. E a razão pela qual o filho não deve falar aos ouvidos insensatos é que suas palavras simplesmente vão ser recebidas com desprezo e desdém. Não adianta. Se é insensato, você falar de maneira sábia, você ficar batendo, você ficar falando, é perca de tempo. É ter a cara de desprezo da pessoa. É isso que Jesus, por exemplo, fala em jogar pérolas aos porcos, Mateus 7, versículo 6. Falar um insensato uma palavra sábia que ele não vai dar atenção para aquilo. Falando palavras sábias de sabedoria ao insensato, a única coisa que o filho bem intencionado conseguirá é a expressão carrancuda do desprezo. Quer saber? Será? Não é isso não. Olha só, a Escritura nos afirma que há tempo de ficar calado e tempo de falar. E aqui é interessante, porque aquele provérbio ele fala numa questão, ele está falando em outra questão. O que nós estamos falando aqui tem a ver com o versículo 26, versículo 5. É nesse sentido que o provérbio fala. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Aqui está falando do tempo de falar, mas olha só no sentido. Capítulo 26, versículo 5. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que o texto está dizendo aqui é que é necessário uma resposta assim refletida à estutice e ao insensato. Mas em última instância, em muitos casos, o insensato não pode ter a última palavra. Porque se ele tiver a última palavra, isso levaria ao caos do mundo. O que não pode é entrar no jogo dele, mas ele tem que ser calado. Ele tem que ser confrontado. Ele deve sim tirar a palavra sábia para falar. Mas se nós pudéssemos resumir aqui, o que o texto está dizendo nesse nono princípio é: não se deve ficar discutindo com o tolo. Mas às vezes ele tem que ser calado. Ele não pode ficar rotando aos quatro ventos. Ele tem que ser confrontado e calado, e envergonhado e ficar no seu canto quietinho, porque ele pode causar um estrago muito maior. E é isso que ele está dizendo. Não dê pérolas aos porcos. Não perca tempo discutindo, mas cale-o com sabedoria. Décimo e último princípio, o texto nos fala do direito dos órfãos. E nós vemos aqui que esse princípio ele volta ao direito de propriedade, como nós vimos anteriormente. Depois de proibir que os marcos antigos fossem removidos, o sábio então vai direto ao assunto, dizendo para que o filho não entre, ou seja, não invada, não tome conta dos campos dos órfãos. Por que ele usa a questão dos órfãos? Os órfãos aqui, eles são aqueles que perderam seus pais e que não têm, que são fracos e não tem alguém que possa lutar os seus direitos. Então os órfãos aqui estão representando todos aqueles que são fracos e que não tem como lutar pelos seus próprios direitos, não tem como pagar um advogado, não tem um exército que vai lá e cuida do seu direito, como era naquela época, que alguém tinha lá as pedras e removiam, tinha um exército que punha de volta, tinha um juiz que ele ia lá para julgar a sua causa. E o órfão não tem isso. Olha que coisa terrível, porque como nós vemos hoje na nossa sociedade moderna, pessoas arrancando, esfolando, tirando até a cama do pobre para se enriquecer, puxando sardinha para o rico e tirando a condição do pobre, do miserável. Quanto os políticos, quanto os meios de comunicação, saúde, nós vemos que de fato os ricos, os poderosos são privilegiados, enquanto os pobres são cada vez mais abandonados. E é interessante falar isso naquele contexto, porque uma vez que em Israel o Senhor era dono dos campos, ele então concedia a terra como usufruto perpétuo de cada família de Israel. Deus garantia o direito à vida, de forma que que o povo guardasse a aliança do Senhor e um não ficasse explorando e tomando o direito do outro. Os irmãos lembram que tinha inclusive o ano do jubileu, onde as pessoas então deveriam devolver as propriedades para aqueles que eram de fato o dono da terra. Ou se fosse ser vendida, ela seria vendida levando em consideração o tempo em que aquela terra seria usufruída por aquela pessoa, porque quando desse o ano do jubileu, ela voltaria para a família original. Esse direito era garantido
pelas pedras de demarcações que deveriam ser colocadas no direito de cada propriedade. Hoje nós dividimos por muros, hoje nós dividimos por cerca, mas naquela época era as pedras. E que nos chama atenção para uma coisa: se o sistema humano que o Senhor estabeleceu para proteger os pobres falhar, o próprio Senhor o protegerá. O próprio Senhor castigará os opressores, seja nessa vida ou seja no porvir, seja enquanto nossos olhos estão vendo, ou seja quando os nossos olhos verão, aqueles que hoje são opressores e que serão então oprimidos pelo mal, porque o Senhor os colocará na mão do inimigo e perecerão eternamente no inferno. Quantos órfãos você conhece? Quantos pobres, quantos pessoas que não têm direito de defender sua causa está perto de você? E de que maneira você participa no sustento deles, ou no socorro deles, ou no alívio deles? Isso é muito importante. Quando nós pensarmos na conclusão desses 10 princípios, a gente lembra de um versículo que está lá em 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, que versículo mais apropriado e mais atual para as nossas vidas. Porque as pessoas normalmente que têm esse problema, elas estão dispostas a cometer qualquer pecado, até mesmo oprimir os que não têm nada, para adquirir essa riqueza de forma ilícita. E sempre quando o caminho da riqueza ele passar pelo pecado, ele passar pela injustiça, ele deve ser evitado a qualquer custo por aqueles que estão na aliança com o Senhor. Os métodos ensinados na Escritura e aprovados por ela para o sustento e para o enriquecimento é do suor do rosto, é do duro trabalho, é do contentamento e é da bênção do Senhor. Existem muitas práticas ilícitas nos nossos dias, usadas para que uma pessoa enriqueça e muitas vezes faça isso oprimindo as outras pessoas. E a minha sugestão para você esta semana é que você faça uma lista de algumas delas que você lembra e que você possa pensar em uma forma de combatê-las, orando, indo lá e atuando com aquele pobre, denunciando aqueles que estão oprimindo e até usando de maneira consciente o seu voto nas eleições que vai ter esse ano para poder tirar isso daquele opressor que só pensa em si mesmo. Também quero sugerir para essa semana que você pense na sua vida. Que saber sobre isso, o que conhecer sobre isso muda na sua vida ou faz algum impacto na sua vida, saber que Deus é contra a exploração e o desprezo do pobre? Qual o impacto que tem na sua vida saber que Deus manda que a gente se afaste de companhias inconvenientes que nos levam por caminhos fraudulentos? Muda a sua vida saber que nós não devemos ser fiadores de dívidas e que nós também não devemos mudar os marcos que já foram colocados? Espero que impacte sua vida. Saber que nós temos que fazer um serviço bem feito, que nós temos que ter autocontrole, que nós temos que viver uma vida de contentamento, que é muito importante evitar esforços desnecessários. É muito importante agir com sabedoria para calar os tolos e não dar pérolas aos poucos, e principalmente cuidar dos pobres. Que Deus abençoe sua vida ricamente, te dê uma semana cheia de bênçãos, cheia de trabalho na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá formas práticas, Senhor, de termos as nossas vidas contentes diante do Senhor, de nós termos aquilo que o Senhor, de fato, ó Deus, quer para as nossas vidas, e que o Senhor nos deu meio, Senhor, para ter uma vida que agrada ao Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, todos aqueles que nos ouvem, e dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe ricamente sua vida.